Oi, gente! Acho que tá bem perto, né? Deixa eu ir pra cá. Estou eu e o Romeuzinho aqui. E eu queria... eu queria falar com vocês sobre o que... Meu devocional de hoje. Vocês estão na minha Bíblia. Mas eu tô lendo um livro e no meu livro também. Tá, deixa eu tentar tirar. Não vou tirar minha Bíblia, porque ela é mais o calçado assim melhor pra vocês. Mas meu celular tá descarregando e eu espero que dê certo. É bonitinho. Mas, olha, eu li esse livro aqui, As Bem-aventuranças. Nossa, ele é muito bom. Ele tá sendo muito bom. E eu tô lendo. Eu já li até o capítulo 4, mas eu voltei, porque eu tinha parado de ler. E ele é muito bom. Não dá pra você só voltar, sabe? Mas então, esse capítulo, ele fala. Primeiro eu li o capítulo que fala sobre a pobreza de espírito. E agora eu li Os que Choram. E ele fala sobre o Sermão do Monte. A primeira parte do Sermão do Monte, que fala sobre as bem-aventuranças. Então, ele é um livro que ressalta, assim, o quanto devemos ser humildes perante o Senhor, né? Cara, ser humilde, vamos passar. E ser humilde não é uma tarefa fácil. Acho que humildade é porque o nosso coração ele é perverso, ele é egoísta. E quando eu penso em humildade, eu penso em quebrantamento perante o Senhor. E o autor fala que o princípio, né, da humildade, ele é ser pobre de espírito. E o que é ser pobre de espírito? É você ter em sua mente que você é necessitado do Senhor. Você é pobre, muito pobre, e em você não há nada, somente pecado. Então, a porta da humildade é você reconhecer que você é pobre de espírito. E, cara, é muito difícil você reconhecer que você é pobre de espírito. Mas isso te coloca em uma posição de joelhos diante do Senhor, de humildade diante do Senhor, que demonstra que você necessita dele. E o segundo capítulo o terceiro capítulo, né? Porque o primeiro fala sobre a introdução, mais ou menos ali. Mas o terceiro capítulo é sobre os que choram, né? E uma das particularidades, né? Você primeiro é pobre de espírito. E quando você é pobre de espírito, você conhece quem você é necessitado do Senhor. E você reconhece seu estado de pecaminosidade, que o leva a chorar por este pecado. E, cara, chorar pelo nosso pecado. E a Bíblia fala, e aqui o autor ressalta que quando o Senhor fala sobre chorar, é um chorar de estado de luto extremo. Então nós choramos e nos lamentamos e nos quebrantamos porque somos pecadores. E quando somos pecadores, nós pecamos contra o Senhor. Não importa qual ação nós tivemos qual pecado, qual lei nós infringimos, mas primeiramente nós pecamos contra o Senhor. E isso deve nos levar a um estado de quebrantamento. Um quebrantamento como um de luto, porque nós não amamos o Senhor, nós não amamos o nosso próximo, e por isso nós pecamos. Nós pecamos porque nós não amamos o Senhor, né? Nós preferimos o nosso ego, nós preferimos a nós mesmos. Nós estamos necessitados de pecaminosidade. Então isso nos leva a chorar pelo nosso pecado. Mas nós choramos porque
nós sabemos que em Cristo nós temos um novo estado de santidade. O Senhor, Ele nos separou, né? Ele nos tirou desse estado de pecaminosidade para um estado de santidade como o dele. Então nós choramos porque, igual eu estava lendo também em 1 Coríntios, não, é 2 Coríntios, 1 Coríntios, tá aqui marcado, é 1 Coríntios 5:7, que fala: eu vivo pelo que eu vivo porque vivemos por fé e não por vista, fala. Porque vivemos por fé e não por vista. Quando o autor fala disso, ele fala sobre um estado de guerra, né? Que nós que não queremos habitar nesse corpo. Quando começa no capítulo 5, fala sobre nós não queremos habitar nesse corpo, nós queremos ser revestidos pela habitação celestial. E temos como confiança que o Senhor nos garantirá essa habitação celestial, nos garantirá esse corpo de vida, que Ele absolverá o corpo mortal. E a gente tem como confiança a promessa que o Senhor fez, o Espírito Santo que Ele deixou. E isso nos garante que o Senhor ele fará. E por isso que nós vivemos por fé, porque nós sabemos que esse corpo mortal, ele vai ser revestido pela vida, ele vai ser revestido pela vida, e temos que agora, né, caminhar em direção a essa vida, porque vivemos por fé e não por vista. Nós caminhamos pelo que não vemos, nós caminhamos pelo que sabemos que acontecerá. Então, eu queria deixar isso marcado com vocês também no meu coração, de que nós vivemos por fé e não por vista. E isso garante que nós passamos por essa vida com humildade. Nós choramos pelos nossos pecados, nós nos quebrantamos porque sabemos que o Senhor é bom. E nós desejamos essa vida que o Senhor nos dará, né? Então, que sejamos quebrantados para chorar pelo nosso pecado, que sejamos pobres de espírito, sabemos quem nós somos e sabemos quem o Senhor é, e que Ele nos garantiu que nos dará um corpo que não terá mais essas dores, não terá mais o pecado entre nós, e sarará nossas feridas, nos limpará, tirará do nosso rosto todas as lágrimas, e que tenhamos confiança para passar por esta vida, sabendo que não é para sempre.